Olá, cá estamos para mais um episódio do Provoca SJ, um podcast da Companhia de Jesus, feito para quem tem fé. No último episódio já vimos que não era muita fé ou pouca fé, porque a fé é uma relação e, portanto, não se tem muita relação ou pouca, vai-se aprofundando. Mas também é para quem tem curiosidade, para quem tem dúvidas, é este lugar onde nos encontramos para conversar. Aqui com os meus queridos irmãos e companheiros, Nelson Faria e Eduardo Rosado. Eu sou o Samuel Beirão. Olá, meus irmãos. Olá. Olá. Hoje vamos falar daquilo que é o esqueleto da nossa vida, assim, o nosso esqueleto comum, que são os exercícios espirituais de Santo Inácio. Ora bem, há muita gente que diz muitas coisas. Eu acho, assim, o que eu acho mais piada é quando falamos de exercícios, a gente que nunca fez e que diz que nunca vai fazer, porque diz, eu não sou capaz de ficar tanto tempo calado, não é? Ou pessoas que dizem que os exercícios são só para ir tomar decisões ou para descansar em Deus. Portanto, se calhar o melhor é começarmos com a própria definição de Santo Inácio. Bem, uma definição que tem quase 500 anos, não é? Portanto, é bom ver como Santo Inácio já era um homem que pensava mais à frente. Ele há 500 anos já devia ter escrito um apontamento ou outro, não? Sim, já tinha qualquer coisa por esta altura, sim. Então ele dizia assim, por este nome, exercícios espirituais, entende-se todo o modo de examinar a consciência, meditar, contemplar, orar vocal e mentalmente e outras operações espirituais, conforme adiante se dirá. E agora é que é a parte que nos pode ajudar. Okay? Porque, assim como passear, caminhar e correr são exercícios corporais, #AppsWorkout, da mesma maneira, todo o modo de preparar e dispor a alma para tirar de si todas as afeições desordenadas e depois de tiradas buscar e achar a vontade divina na disposição da sua vida para a salvação da alma, se chamam exercícios espirituais. Ou seja, assim como o corpo precisa de exercício para andar saudável, a nossa alma, a nossa consciência precisa de exercícios para andar perto do Senhor. Mas assim, antes de falarmos mais sobre os exercícios, vou já disparar para vocês, meus irmãos. Vocês lembram-se da primeira vez que fizeram exercícios? Lembram-se como é que foram lá parar? Como é que foi? Muito bem. Eu primeiro? Sim, bem. E então a primeira vez que eu fiz exercícios foi para decidir entrar na companhia. Logo. Nada menos. Foi logo à bruta. Eu nunca tinha feito. Lembro dos meus primos, os primos afastados, que falavam de exercícios espirituais. E eu ria-me deles e pensava, ih, grandes beatos. Nas toins. Mas eram tipos que é gente que eu gosto muito. E por isso olhava e pensava, estes tipos fazem exercícios espirituais. Falavam de exercícios espirituais, eu não fazia ideia do que era. E depois, quando me senti chamado à companhia, etc. O processo de pedir normalmente faz até exercícios de 7 dias. Eu fui fazer exercícios com os meus irmãos do meu ano de noviciado, que estavam a terminar a primeira aprovação, a primeira fase do noviciado. E acho que foram 3 dias, 4 dias. Sim, o retiro da primeira. Lembro-me que não me era assim o retiro no final da primeira aprovação. Eu fui fazer essa parte e depois lembro-me que não percebi nada. Imaginem, aquela coisa de o Padre Carlos Carneiro dava-me os pontos e depois eu rezava assim a manhã toda, sem parar, à bruta. Mas lembro que foi uma experiência maravilhosa. Isto foi em outubro de 2006. Então lembro-me bastante bem. Tenho ainda o caderno onde escrevi umas coisas sobre esses exercícios também, onde ter os apontamentos espirituais. Mas foi uma experiência muito, 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 muito forte e muito significativa, não é? Porque depois lembro-me só esta história muito boa, porque no final do exercício eu tinha que dizer ao Padre Carlos, Senhor Sopas. Senhor Sopas, meaning entrar na companhia. Entrar na companhia ou não? É mais ou menos a mesma coisa, é sinónimo, não é? Senhor Sopas. E ele disse, pronto, então se apareces aqui na sala onde nós tínhamos pontos, pronto, é para entrar, se não, apareces na capela e celebramos missa. Lindos. Pronto, porque já tudo indicava que sim, mas e eu apareci na sala. E então, eu assim, pronto, ok, maravilha, vamos ver datas. Espera aí. E pronto. E até hoje. Até hoje, 19 anos passados. Eu a primeira vez fiz exercícios foi com o padre Miguel Gonçalves Ferreira, que agora está no Casarão, e curiosamente foi para ali perto de Évora, que foi em Montemor o Novo. Ali no escama quinta da família dele, e eram exercícios pés descalço. Então foi espetacular, que era uma introdução aos exercícios. Seriam uns exercícios que hoje em dia me custariam imenso, porque tinhas tipo pequeno almoço às 9, pontos às 9h30, ias rezar, 11h30 pontos, Sim, almoçar,
Ui. Então era tipo... Mas por um lado, como eu nunca tinha feito exercícios, este ritmo ajudava bastante e ele ia explicando. Primeira semana, segunda semana, 2 bandeiras, fazia desenhos e tal, aquilo teve piada. Lembro perfeitamente uma oração para rezar a paixão, tipo uma vigília à noite, que foi mesmo... foi bastante impactante e foi uma grande introdução a quem Inácio era e o que era esta espiritualidade da companhia. Lembro-me de uma coisa... Eu lembro mais de coisas caricatas desses exercícios, que era um dia em que encontro uns fazões a passar à minha frente no caminho e entrou-me imediatamente a música do Famous Grouse. Então, pá, imediato, foi épico. Outra cena também, erro de tipo parvo, que era não usava relógio, usava o telemóvel para ver as horas. Então lembrei-me, ótimo, devia estar nas notas de levar um alarme, um despertador. Só que um despertador tinha de se ligar à corrente elétrica. Então eu não tinha relógio. Então eu tentava mais ou menos perceber onde é que eu tinha de estar e a que horas. Se eu ia andar com o telemóvel, e eu não queria andar com o telemóvel, só estava sempre a tocar. Na altura não havia modo de voo. O modo de voo era uma cena inexistente. Espero tirar o SIM card, a coisa que valha. Estamos em que ano, Nelson? Isto é 2009, mas não havia ainda os smartphones. Sim. Foi uma coisa que aconteceu depois. Lembro-me de ter um momento muito, assim, o mais impactante de tudo, é estar um dia a dar um passeio e ter uma, não sei, uma intuição muito forte de Jesus deitado, assim, adulto, deitado com a cabeça ao colo de Maria. E Maria está tipo como quem está a fazer-lhe festas no cabelo. Cafuné, podes dizer. São uns cafunézinhos, mas muito maternais. E ter esta intuição muito forte de ser Maria. Eu estava muito convicto que queria entrar na companhia já, porque era o resto da minha vida era isto, e estava só a ver como é que era isto de rezar, e de Maria estar ali constantemente na cena do mas porquê? Mas porquê? Porque é que queres entrar para a companhia? Vamos dizer que foi esta cena, porquê? Diz lá, qual é que é mesmo a tua motivação? Isto foi mais ou menos assim o grande mote desse ano, que é a purificação da intenção. Porquê queres entrar? Não é só querer entrar e a malta até achar que pode ser fixe. Mas porquê? O que é que te leva a dar este passo? Isso é uma cena à qual me volta várias vezes. Os exercícios, aí vocês disseram várias coisas, não é? Sobre o telemóvel, porque é que não se pode ter o telemóvel, o silêncio, as perguntas. De facto, é um tempo, e o próprio Santo Inácio recomenda que nos afastemos da nossa vida normal, diária, rotineira, para ganharmos espaço. No último episódio falámos disto mesmo, não é? De ganhar espaço para a experiência. E é o que diz no texto, diz assim, preparar e dispor. Preparar e dispor a alma. Isso. Trata-se de disposição. Aliás, eu acho que é das coisas mais importantes nos exercícios é estar, digamos assim, bem disposto. Ânimo e liberalidade. Disposto de uma forma boa. Isso. E espaço que se dá. Claro, e do espaço que dá. Por isso é que é importante retirarmos, por isso é que é importante acalmarmos. Por isso é que também, ultimamente, quando eu próprio dou exercícios, vou sentindo, e quando faço os meus exercícios, sinto que é cada vez mais difícil quando chegamos a abrandar, não é? De repente desliga-se o telefone, desliga-se as solicitações, as notificações, não é? E vou vendo que há gente que precisa até de música para rezar, não é? Eu nos exercícios, quando oriento exercícios, não deixo que as pessoas ouçam música. Eu vou rezar, mas não, ouve o silêncio, ouve a relva a crescer, ouve o que o Senhor te quer dar, não te distraias. Não é? Às vezes o que acontece nos exercícios é que também paramos, desligamos tudo e depois a vida atropela-nos. Não é? Aquilo que andou por ali, e de repente paramos e pão, vem a vida. A vida, sim. As coisas, vem o pousar, a vida, quer dizer, ali não é pousar ligeiramente, às vezes vem com estrondo, não é? Claro, porque os exercícios não são uma alienação da vida, não é? Os exercícios são o lugar onde a minha vida é rezada de maneira a que eu me possa ordenar, alinhar, realinhar. Sim, mas aqui até falava só do simples facto de, ao fazer silêncio, de repente, pumba, sou atropelado pelas coisas que deixei assim quase de lado, não é? Mas pronto, isto como início. Sim, mas vamos começar pelo início dos inícios, não é? Não há um dia que Santo Inácio se senta e diz, agora vou escrever isto, até porque o resultado
não é um livrinho para se ler, não é? Isto é como se fosse... Os exercícios espirituais são um livro de receitas, não é? Não é para ler. Pronto, estou aqui a puxar o meu lado gastronómico. De facto, um livro de receitas pode-se ir pesquisar e folhear, e seguem-se os passos. Mas não é um livro de mesa de cabeceira para ver... Ai, que interessante, 250 gramas de manteiga. Não é? Contem-nos lá, meus irmãos, vamos-nos completando se calhar aqui, mas sabe do início, como é que Inácio tem esta ideia de que os exercícios, o que é que o inspira, o que é que está neste livro? Nelson, se calhar começo por ti, porque como o Duarte, aqui de nós três, é o que fez os exercícios de mês há menos tempo, depois já lhe vou perguntar aqui outras coisas, mas conta-nos lá, como é que isto surge na vida de Inácio? Isto vem do grande desejo de Inácio, né? Não estar a repetir demasiado, né? Bala de canhão de Pamplona, estar em cama, estar de cama meses, a perceber-se que há aqui uma série de moções, também uma palavra pode ser um bocado exigente, mas movimentos espirituais contrários, uns que lhe davam alegria que permanecia, outros que lhe tiravam alegria, ou só lhe davam uma alegria momentânea. A grande vontade dele de, quando finalmente começa a andar, pôr-se a caminho de Jerusalém e aprofundar nesta vida espiritual. E desde cedo começou à procura. Primeiro foi só pelas coisas óbvias, jejuns, penitências, mortificação do corpo. E depois começou-se a perceber, ok, mas não pode ser só isto. Como é que eu vou reconhecendo a vontade de Deus em mim? E andou à procura de vários mestres espirituais. E andou para ir a falar com muitas pessoas, com pessoas que tinham fama de santidade, com místicos. E a pouco, e tomando várias notas, e apontando referências, e foi tentando constituir um caminho, a partir da sua própria experiência, como acompanhado e como alguém depois que a certa altura também começa a falar com outros, de o que é que funciona, o que é que ajuda, o que é que me leva a ter uma relação com Deus que me põe num caminho de maior liberdade interior para o que é a sua vontade. E de esta nossa grande opção do a maior glória de Deus. Porque as pessoas dizem, o carisma, a espiritualidade nesse ano, o grande carisma de espiritualidade nesse ano é o discernimento. Não, o discernimento é um meio. O discernimento não é o fim dos exercícios. Grande objetivo dos exercícios é qual é que é a vontade de Deus, qual é que é a maior glória de Deus e criar disposição e liberdade interior para isso. Não para descobrir a resposta certa. Aqui o exemplo, e depois calmo, eu gostava sempre, desde que animei trolhas, a primeira vez que animei trolhas com um campo de cantil para animadores, um campo de serviço, para dizer isto de alguma maneira, gosto sempre de os chatear, e depois chatei os noutros campos com o Deus não é um grande arquiteto que tem um plano muito bem arrumadinho para mim. O nosso Deus é um Deus de trolha. Vai estar a dar cabo de todas as paredes, todos os muros, todos os obstáculos que eu vou construir no meu coração. E este é o grande trabalho. Quando nós vemos com atenção o itinerário dos exercícios, é remover os obstáculos, ir retirando aquilo que me impede de reconhecer Deus e de ser livre para o que é o maior bem, a maior beleza, a verdade mais profunda da minha vida. Isso, não é? O discernimento de espíritos, para usar a expressão de Inácio, é exatamente isto, é para tomar uma decisão. Portanto, nós muitas vezes ficamos na questão do discernimento, mas o discernimento leva-nos a agir, a fazer alguma coisa. Não é? E, portanto, isto é fundamental. Nem sequer aquela coisa, desculpa interromper, que a malta depois diz que é para descobrir o que eu no fundo quero. Eu compreendo a bondade, mas mais importante que o discernimento, salvo seja, é a eleição. Isso. Eu acho que é por aqui. Agora, Deus diz-me, é por aqui ou não? E nós esquecemos que eu pelo menos dou muito valor a isto, que é o único momento em que vemos Cristo discernir. Ele rezou muitas vezes, parece várias vezes, saiu, foi rezar e quando volta escolheu doce. Mas o único momento em que o vemos a discernir é no Jardim das Oliveiras. E a oração é uma oração que também ecoa no Pai Nosso, que é Pai, afasta de mim este cálice. Portanto, o que eu estou a ver que vai acontecer não me está a apetecer, não é bem por aqui, mas faça-se a tua vontade. E qual é que é a grande vontade do Pai? Bênção. Faça-se luz. O faça-se luz original é o mesmo que faça-se a tua vontade, é o mesmo que faça-se de Maria. Este fiat contínuo, isto é que é o próprio do nosso carisma. É a liberdade interior para o que é belo, a maior glória de Deus. Por isso é que os exercícios espirituais têm duas funções entre itálico, aspas, cursiva, que é ou tomar uma decisão de vida, ou
alinhar, não é? Ordenar, para usar a expressão de Inácio, ordenar a minha vida, reformar a vida, ver o que é que anda fora do lugar para voltar a concentrar. Duarte, tu tiveste há pouco Sim, tempo... eu diria, e nesse sentido, desculpa, já vamos acho que é os meus exercícios que íamos falar, não é? Mas que é a intimidade com Jesus e a conversão que nunca andam separados, nunca andam desligados. Tal e qual. Portanto, eu posso dizer, não tenho nenhuma decisão a tomar, nenhuma eleição de vida a fazer, o que quer que seja. Está bem, claro que não. Eleições de vida fazemos poucas na vida. Sim. Mas podemos fazer isso todos os anos e tem a ver com a conversão. Eu cresço em intimidade com Jesus, significa automaticamente eu converter-me. Portanto, não há... É a mesma coisa, é quase o mesmo movimento em dois atos, digamos assim, ou em dois... Portanto, e eu acho que tem estas duas dimensões, obviamente, os exercícios que crescemos na intimidade com Jesus, e isso leva-nos automaticamente a convertermos, não a passarmos a acreditar, porque a conversão sabemos que não é só eu não acreditava e passei a acreditar, mas é eu voltar-me continuamente para Deus, voltar o meu coração para Deus. Pronto, e isto acho que são dois filões bons também dos exercícios. E numa coisa boa que eu acho que às vezes é cá o traço distintivo para outros retiros, e não estou aqui a dizer se quem é que é melhor, quem é que é pior, e não é uma competição, é os objetivos. Muitas vezes os retiros apontam-nos uma santidade para ser vivida e são tipo provocações para crescer na santidade. Ser mais honesto por aqui, vive a castidade desta forma, vamos andar mais por aqui, tens de ser mais disponível e tal, e há tipo umas provocações, nós vamos rezando e vamos estando assimilando um modelo de santidade. O risco e a glória dos exercícios é coloca-te diante de Jesus, vê o que é que Deus está a pedir. E o que acontece muitas vezes, e é ótimo de exercício, às vezes, ou quer muitas outras pessoas estão a fazer exercícios, que entramos com a ideia do tenho de converter e arranjar a minha vida profissional, porque isto é que me está a dar um grande problema, e depois começas a rezar, e eu, e pá, a família se calhar é que é uma coisa que eu estou a deixar. Não aparece nada daquilo que... E não aparece qualquer o principal objetivo. Isto é que é... Tem a ver com aquele ânimo e liberalidade que falavas ao princípio, que é, eu não entro com a minha agenda, não é? Eu entro com o desejo de escutar o que o Senhor me quer dizer e depois, pronto, é ser dócil e inteligente, não é? Para pensar. Nós, na nossa vida de jesuítas, fazemos a experiência completa dos exercícios espirituais, que são mais ou menos 30 dias, logo no início da formação, no noviciado, e depois no final da formação, na terceira provação. De nós os três, o Duarte é o único para já que fez a terceira provação. Sim, esteve na República Dominicana. Duarte, foram duas experiências, claro, muito diferentes. Muito diferentes. Mas mais do que contares a tua experiência, depois se quiserem ouvir a experiência do Duarte, escrevam nos comentários e nós fazemos um episódio especial. Isso é que é. Não esqueçam de fazer assim. Mas há uma coisa que Santo Inácio fala que é o modo e ordem, não é? Há uma estrutura. Como é que... Explica-nos assim rapidamente qual é que é a estrutura, como se organizam os exercícios e depois... se quiseres, e também podemos entrar aqui, como é que se reza propriamente em exercícios, não é? Portanto, a estrutura do livrinho e depois o que é que nos é pedido a cada um. Muito bem. Então, o livrinho começa com umas anotações muito importantes. Aquilo é por números, portanto 1 ao 20 são anotações. Para quem dá os exercícios e para quem faz os exercícios. Pronto, normalmente... Desculpa, eu vou até numa coisa, por isso o Samuel estava a dizer há um bocado que não é um livro para se ler. Pá, ler o livro de exercícios é equivalente a ler o manual de instruções do micro-ondas. Pois é. Ninguém faz, estás a ver? Tipo, tu agarras, compras o micro-ondas, ligas e vês se está a funcionar. Se está a funcionar, está ótimo. Se não está a funcionar, tu vais ao manual de instruções e realmente não sou ler aquilo. Pá, ou eu preciso de uma função mesmo específica do micro-ondas. O número 233 vai dizer. Pronto, começa com as anotações, depois as anotações têm o título, tem um pressuposto muito engraçado que se calhar não vamos falar. E depois, princípio e fundamento, é assim um primeiro texto. É muito estranho começar com aquilo, porque diz princípio e fundamento, e aquilo é uma espécie de resumo, pelo menos um resumo do que vai acontecer para a frente. Curiosamente, não fala de Jesus, portanto não é bem o resumo, porque nos exercícios depois fala-se de Jesus, enfim, abundantemente. Mas é muito interessante este princípio e fundamento. É um texto que quem está ligado depois à espiritualidade anciana já o ouviu, ou se não ouviu falarem dele, de certeza. E depois começa a primeira semana dos exercícios. Iniciar os inícios.
O homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor, e mediante isto salvar a sua alma. E todas as coisas criadas por face da terra existem para o homem. Por Só podemos ficar na companhia, só vamos dizer isto de cor. É tipo em cor. Mas lembro-me, nos primeiros exercícios, este texto foi incrível. Eu nunca tinha lido, foi incrível. Então, princípio fundamento, e depois começa a primeira semana. A primeira semana é a meditação do pecado e da misericórdia. Diria assim, grosso modo. Sim. Portanto, o que se faz nos exercícios de mês, muitas vezes não faz sempre, é que nós lemos a autobiografia de Santo Inácio e depois escrevemos a nossa autobiografia, a nossa vida, a nossa história. Porque a matéria, digamos assim, da primeira semana é a nossa vida, assim como é, sem maquilhar, e a misericórdia, e como Deus me olha, e como, pronto. Porque isto depois o Santo Inácio de facto é impressionante, isto é o fundamento, meu filho, tu és amado e perdoado. E agora, a partir daí, então, o que é que acontece? Acontece o chamamento do rei, temporal, que é uma parábola muito engraçada, no fundo Santo Inácio, há 500 anos atrás, cavalaria, reis e não sei o que é, se eu estaria disposto a dar a minha vida por um rei temporal, a servir um rei, quanto mais... Um rei bom. Um rei bom, claro. Quanto mais não tenho que estar disposto a servir o rei eterno. Ou seja, Nosso Senhor. Nosso Senhor. E então tem uma relação muito bonita, uma oração de entrega, a dizer, eu estou disposto a tudo. Estou disposto a tudo. Faça chuva ou faça sol, seja fácil, eu estou disposto a seguir-te. Isso é uma coisa impressionante, desculpa, que antes de se expor a questão de como é que eu vou viver a minha vida, é a quem é que eu quero entregar, não é? O Santo Inácio reforça isto muitas vezes, não é? Não é onde vais ou como vais fazer, quem, com quem, não é? Eu antes de saber, vou-me atrever a dizer aqui uma coisa que é, independentemente de ser padre, pai de família, solteiro, pedreiro, engenheiro, médico, por quem é que eu faço isto? A quem Só quando eu decido entregar-me a Deus, independentemente de onde isso me leva, isso. É exatamente isso. Por isso, a radicalidade disto desculpe meus irmãos dizer assim, mas ser jesuíta até é um meio para essa entrega, não é? Por mais que nós amemos a nossa vida e agora cada um troque jesuíta por aquilo que está a fazer neste momento ou que é neste momento, não é? Santo Inácio, desculpa Eduardo, estou já a devolver a palavra, cortei-te o raciocínio, mas antes de poderes pensar então como é que vais viver, para que faculdade é que tu vais, para que empresa é que vais trabalhar, se queres casar com aquela miúda, se queres entrar para o seminário ou para a vida religiosa, antes de tudo Cristo. Estás disposto a entregar a vida por Cristo? Nas boas e nas más? Sim, é isso, é independentemente. Ou seja, e é por isso que muitas vezes nos exercícios há gente que não chega ao fim. É verdade, não chega ao fim do percurso. No fim do percurso, atenção. Chega ao fim dos seus exercícios. Mais tarde vamos embora, mas não acabamos o Santo Inácio dizia, a malta pode ficar só na primeira semana dos exercícios. Porquê? Porque se não experimentou a questão da misericórdia na pele, então não vale a pena seguir. Então, o início da segunda semana começa com esta disposição a seguir Jesus, independentemente de onde isso se leva. E depois há assim os mistérios da vida oculta de Jesus, em primeiro lugar. Portanto, a encarnação, o nascimento, a vida oculta também, foi das meditações mais bonitas que eu tive nos exercícios da segunda dose, agora há uns anos, foi a vida oculta de Jesus, que é tão bonito. Não está nada, mas podemos imaginar isso. Explicar um bocadinho o que é a vida oculta. A vida oculta é antes dos evangelhos. É o que acontece entre a apresentação do menino Jesus no templo. A perda e o encontro. A perda e o encontro de Jesus no templo e voltar para ser batizado, não é? É a vida antes da vida pública de Jesus. O que é que ele andou ali a fazer? Que ele era carpinteiro como o pai, porque ele de facto, aos 30 anos, que é quando ele começa a vida pública, ele já, como judeu, já devia ser casado. Por onde é que ele andou? Ser casado há muito tempo. Há muito tempo ele já devia estar casado, portanto... Pronto, acho que aqui também é importante dizer que enquanto a oração na primeira semana é mais meditativa, torna-se mais contemplativa. E Santo Inácio fala de rezar com a imaginação, contemplar com os olhos, ver com os olhos da imaginação, ouvir com a imaginação, saborear, observar, ver o que fazem, ouvir o que dizem. Portanto, a imaginação entra em jogo. Não que Deus me dê visões na minha imaginação, mas eu, ao imaginar, ao pôr os meus sentidos ali em jogo, também estou muito mais permeável a ser tocado
a ser afetado, digamos assim, por Deus. Depois, então, isto é esta primeira parte, depois há um dia muito importante que nós chamamos de Inaciano, que tem uma série de meditações, que chamam-se 2 bandeiras, os 3 binários de homens e as 3 graus de humildade, e as 3 maneiras de humildade. Pronto, que é assim um dia inteiro em que que se põe a eleição, digamos assim, em cima da mesa. Aquilo que eu vou fazer pode ser uma coisa enorme ou pode ser uma reforma de vida pequena, deste sentido de me converter cada vez mais a Cristo. E depois, a seguir a isso, é a contemplação da vida pública de Jesus até à terceira semana. Terceira semana, contemplação da paixão de Jesus, paixão e morte de Jesus. E depois, quarta semana, contemplação da ressurreição de Jesus. E no final de tudo, a contemplação para alcançar amor. Sim, e no fundo este caminho da vida de Jesus não é só para ver que bem que Jesus fazia as coisas, é para eu o conhecer, não é? Para o poder imitar, porque para poder seguir, não? O Santo Inácio tem esta conhecimento interno de Jesus. Esta gradação é é isso, Nelson. Esta gradação de verbos, não é? Conhecimento interno de Jesus para mais o amar, por mim se fez homem, para mais o amar, seguir e servir. Não é isso? Desculpem, já estou armado em. Então, na segunda semana dizemos para mais o amar e seguir, acho eu. Isso. E na quarta semana a graça a pedir. É a graça a pedir. Tens de uma graça a pedir. Sim. É para mais o amar e servir. Sim, e esta gradação de verbos é importante, não é? Porque eu só sirvo quem sigo e só sigo quem amo e só amo quem conheço, não é? Portanto, há aqui uma inteligência da relação, não é? Isto acontece-nos a todos na vida, não é? Se transpuséssemos exercícios espirituais para os esquemas e sistemas de liderança atuais, é o mesmo, não é? Eu, para servir alguém, tenho que saber quem é que estou a servir. Um líder é aquele que eu sigo porque me põe a caminho, não é porque me impõe, não é? Nelson, estavas a falar sobre... Temos que uma graça a pedir. Então, depois, ao longo destas 4 semanas, também não estamos sempre... para já 4 semanas... semana para Inácio não são 7 dias, é um período, não é? Sim. Mas depois, nos tempos de oração, o Eduardo há bocado a dizer, os primeiros exercícios que fiz, rezava o dia todo. Não. O Inácio propõe tempos de oração e um modo de rezar nestes tempos. Queres-nos contar um bocadinho como é que é? Sim, então o Inácio é bastante... Lá está, a coisa que o Samuel tinha comentado há um modo e há uma ordem. Então, de facto, há aqui uma grande liberdade interior, mas Inácio tem uma estrutura que diz, se dermos estes passos, a coisa vai chegar lá. Então há tipo uma oração preparatória de disponibilidade interior, que é o que Inácio vai dizendo, é por aqui que nós começamos. Depois, a história. Recordar-me qual é que é a história. O que é que eu quero? Qual é que é a história, né? As bem-aventuranças. Jesus subiu a um monte e começou a falar e a apelar a malta a viver desta maneira. Felizes são os povos, porque eles é o reino dos céus. Então recordar a história que eu vou rezar. Depois a seguir, composição vendo o lugar. Como é que eram as pessoas? O que é que estava a acontecer ali? Como é que era Jesus? Imaginar este cenário diante de mim. E porquê é que Inácio vai fazendo estes caminhozinhos? Que é para mover tudo. O intelecto e o afeto. E concentrar-nos por inteiro no que está a acontecer. De verter-me na cena. Este colocar-me em cena é mesmo um verter-me. É um entrar por completo em jogo, com tudo. Não é estar a pensar só. E depois tem esta graça a pedir. E o que é graça a pedir? A graça a pedir é aquilo que eu realmente quero deste tempo de oração. Depois a malta muitas vezes diz, mas e se eu me distrair? Se distraís, não tens de começar do princípio de tudo. Volta à graça a pedir. E então aquilo que nós temos é a graça a pedir, é o que eu ando à procura, aquilo que eu quero que o Senhor me dê, e vai variando conforme as semanas. Na primeira semana, tendencialmente, é muito mais a questão do choro, lágrimas e confusão, porque como é que é possível que Deus me ame tanto quando eu sou-lhe tão pouco fiel? Tem esta coisa de graça, pecado, graça, misericórdia. Segunda semana é muito mais este conhecimento interno de Jesus. E o conhecimento interno de Jesus é incrível, porque não é mimetizá-lo, não é saber todas as frases, todas as falas de Jesus dos Evangelhos. É o que é que move aquele coração. Portanto, não é só saber citar a Sagrada Escritura, é o que é que movia aquele coração. Terceira semana. Então, há várias graças a pedir e variam, isto é tipo o tema geral de cada graça a pedir. Na terceira semana é muito mais a questão do como é que é possível este homem que era tão bom e que passa fazendo o bem e que liberta tanta gente e agora nem eu consigo reconhecer. Como é que é possível que ele seja Deus no meio de toda esta atrocidade? E quarta semana, esta grande glória e liberdade interior para saltar e ser como ele e fazer como ele, principalmente fazer com ele.
Sim, é importante não esquecermos que o retiro, os exercícios espirituais, não são uma exegese bíblica nem uma teologia, não é? Portanto, a E não imaginação... são conferências catequeses. Pode ter um bocadinho algo catequético, de vez em quando distrai, mas o principal é colocar a pessoa em relação com Deus. E, portanto, quem está a rezar, colocar a pessoa em relação com Deus, era exatamente isso que eu ia dizer, que é quem está a orientar os exercícios, não está a pedir a quem está a fazê-los que faça uma exegese bíblica, que veja qual é que é o fundamento teológico do que está ali. Quem está a orientar os exercícios quer só colocar a criatura com o Criador, como diz Inácio, quer não estragar. Não é? E por isso é que também é tão importante em exercícios haver uma conversa com aquele que orienta, que não é para ir contar o que for, é para ir pedir a alguém em quem reconheço a autoridade espiritual nesta matéria para me ajudar a entender o que é que vem de Deus, o que é que é distração, o que é dos meus medos, o que é uma graça, que filão seguir. Por isso é que na forma de estar em Igreja da Espiritualidade Inaciana, o acompanhamento espiritual não é opcional, não é? Porque Inácio tem isto muito claro, que eu sozinho não consigo ver tudo e mesmo tudo o que vejo, não vejo bem. Não é? Pronto, isto é mesmo muito importante, esta questão da disposição. O Duarte falava das adições, daquelas notas que vêm no início, mas depois, no final, provavelmente desta estrutura, Inácio também deixa ali outras notas. Santo Inácio é filho do seu tempo, não é? Estamos ali na fase da reforma e da contra-reforma, o Concílio de Trento, o que é isto de pertencer à Igreja, da hierarquia, da obediência ao Papa, ao Bispo de Roma. É um homem extremamente sensível ao outro, não é? Quando o Inácio vivia em Paris, com o São Francisco Xavier, São Pedro Fabro, e depois os outros companheiros, nos intervalos da universidade, iam para as ruas ajudar os pobres. Quando teve que voltar à casa dele, a Loyola, já neste tempo de estudos, ficou no hospital em vez de ficar em casa. Então há assim 3 apartados ou 3 subcapítulos de que Inácio fala: o discernimento de espíritos, a distribuição de esmolas e o sentir com a Igreja. Que rapidamente querem dizer isto. O discernimento de espíritos, já fomos falando aqui, é entender o que é que, quando me toca, vem de Deus e o que é que não vem de Deus. A distribuição o que é só meu? E o que é só meu? Que às vezes nós esquecemos que o que Inácio diz não é que há 2 espíritos, é que há 3. Há 3, isso. A mim habitam 3 pensamentos que provêm de distintos espíritos: o bom espírito, o mau espírito e o meu próprio espírito. Quer dizer, também há uma coisa que somos nós, é o que eu quero, que depois tentamos moldar-nos ao bom espírito, ou se vem mais do mau espírito, ou se o mau espírito está-se a aproveitar para me desviar, por aí. Isso. A distribuição de esmolas tem a ver com esta sensibilidade ao outro, não é? O que é que de mim, o que é que eu tenho, o que é que eu sou, que me faz entregar, me faz ser compassivo, me faz estar próximo. Não é? Não me esquecer que não há relação com Deus sem haver relação com o próximo. E finalmente, sentir com a Igreja esta importância de Inácio de que eu pertenço a um corpo, não é? Eu pertenço a um corpo ao qual sou obediente e ao qual sou fiel. E não tem a ver com um seguidismo ou um seguimento cego, tem a ver com uma confiança de que aqueles que me dirigem, governam e ensinam sabem o melhor caminho. E, portanto, a oração nos exercícios espirituais não é algo intimista, é pessoal, mas também supõe o outro e a Igreja. Não é? Principalmente esta questão de tentar criar liberdade interior para deixar-me colocar em causa. Não concordo muito com isto. Ok, mas tenta lá ver qual é que é a bondade e de onde é que isto vem. Porque às vezes acho que nós somos muito rápidos, eu sou o primeiro, em rejeitar dogmas com os quais não concordo. Dogmas no geral, mas depois sou incapaz de abdicar dos meus dogmas. Quem é que pode fazer exercícios, Eduardo? Tu tens acompanhado muita gente a discernir a sua vida e a decidir a sua vida, sobretudo para entrar na companhia de Jesus, mas outros também. Quem é que pode fazer exercícios? Há uma idade mínima, há uma idade máxima? Em teoria não há.
Mas eu acho que fazer exercícios, enfim, depois depende. Os exercícios são 30 dias e depois nós temos feito versões curtas, porque hoje em dia ter disponibilidade para fazer 30 dias de exercícios não é fácil. E ainda há uma modalidade também muito interessante, que são os exercícios da vida corrente, que é uma coisa muito interessante, mas já vamos. Então, já vamos, não sei se vamos, mas que é no dia a dia encontrar de 15 em 15 dias, haver pontos de duração, e a malta compromete-se a rezar 1 hora por dia na vida normal. Enquanto Afinal, tem já lá trabalho, vamos. filhos, no trabalho, etc., a fazer exames o exame de consciência também, pronto, assim e a ter acompanhamento. Mas então, temos modalidades muito diferentes. Normalmente nós dizemos, para começar, se calhar é bom começar com uma versão curta, por exemplo, de 3 dias ou 4, e depois passar para os de 7 dias, que é assim o que nós temos assim no pacote que dá mais para todas as pessoas. Mas podem-se atirar logo para os de 7. Podem-se atirar logo aos 7. Eu acho que toda a gente pode fazer exercícios. De idade mínima não existe, mas existe uma espécie de condição que é: convém que as pessoas tenham um mínimo. Era bom que as pessoas tenham fé, por exemplo, e é bom, mesmo sério, eu acho importante. Depois pode-se falar de outras modalidades de exercícios, mas daquilo que estamos a falar, enfim, estamos a seguir Jesus. E é bom que tenha alguma experiência espiritual. Depois, o que às vezes acontece, e o que nós temos dito entre nós também, é que é difícil depois chamar exercícios, por exemplo, a exercícios de 3 dias. E aquilo é um bocado uma introdução, às vezes à oração, às vezes à espiritualidade inaciana, mas continua a haver silêncio total, digamos assim. Evidente, a malta pode pedir o sal nas refeições e pode responder na missa, atenção. E falar com quem dá os exercícios. Vocês costumam fazer exercícios também, não é? Nós costumamos fazer, nós fazemos uma vez por ano, não é? De 8 dias, não é? Uma semana, e também damos exercícios, não é? Pronto, se calhar agora ao final estamos mesmo a acabar esta nossa conversa de hoje, já está toda a gente a pensar: onde é que eu vou fazer exercícios? Padre Nelson e Padre Duarte, onde é que vocês costumam dar exercícios? Principalmente costumamos dar exercícios em Cernache, agora mais conhecido por Quinta da Esperança, porque temos cá 2 casas e temos pelo menos um turno de exercícios por mês, mas a pensar mais na malta com menos de 30, ou melhor, não é pensar mais, é pensar a malta com menos de 35 anos. Mas também dás para a malta acima de 35 anos. Também dou para a malta acima de 35 anos, mas aí ou na Casa de Retiros de Santo Inácio, ou mais conhecida por Rodízio, em Colares, Sintra, ou na Casa da Torre em Sotelo, e também as Escravas têm uma casa em Palmela, que também dá para fazer exercícios. Depois a Mata de Évora também faz exercício no sítio. Enfim, a Costa Nova também. Na Costa Nova, no Portimão, Algarve, também, em Portimão. Não, é em São Lourenço de Palmeiral. São Lourenço de Palmeiral, sim. Sim, há assim vários sítios. Portanto, vou tomando estas notas conforme a vossa apetência geográfica. Sim, há vários sítios por todo o país, não é? Braga, Porto, E não são só os Aveiro, jesuítas que dão exercícios. E não são só os jesuítas, há leigos muito bons a dar exercícios, irmãs a dar exercícios. Portanto, aqui na Quinta da Esperança, em Cernache, podem ver as datas ou no nosso site, quintadasperança.org, ou nas nossas redes, Provoca SJ. Aqui em Cernache, na Quinta da Esperança, ainda temos outra vantagem, que é: nenhuma destas datas me dá jeito. É fácil, é a nossa missão, é dar exercícios, sobretudo a minha, mais que estou aqui permanentemente. Portanto, dava-me jeito nesta data. Posso vir sozinho, posso pegar em 2 ou 3 amigos, e portanto são os exercícios personalizados. Portanto, é só para ti. Este exercício na vida corrente de que o Duarte falava, há em vários sítios: na Casa da Torre, em Sotelo, as Irmãs Escravas do Sagrado Coração de Jesus, em Palmela, também orientam isso na vida corrente, em Évora também há, em Coimbra também há. E a Paróquia da Encarnação também, de Lisboa. Em Lisboa. Portanto, mas se forem ao .sj, ao nosso site dos Jesuítas em Portugal, podem encontrar lá toda esta informação. Sim, mesmo para terminar, como bem disse ao princípio, que isto era o nosso esqueleto, nós entusiasmamos-nos, porque de facto os exercícios fazem parte de... Isso há muito a dizer. De nós. Isto é uma pequeníssima introdução. Sim. Dá perfeitamente para fazer episódios só por sobre semanas, fazer tipo o princípio e fundamento, o episódio. Pressuposto, um episódio. Podemos ter um podcast só sobre exercícios. Uma temporada. Mas termino assim com... Enfim... com esta palavra que foi andando por aqui de uma forma ou de outra, que tem a ver com o ordenar a vida,
não é? Que é para isso que servem os exercícios. Não estamos sempre a tomar decisões de fundo, mas vamos ordenando a nossa vida, fazendo a nossa vida cada vez mais parecida à vida de Jesus, não é? Dentro da igreja. Sim, muito brevemente, meus queridos irmãos, ferramentas, dicas muito práticas para andar com a vida ordenada. Têm? Exame de consciência. Oração. Não abandalhar. Atenção. Ser bom ajuda bastante. É verdade. Sim. O exame de consciência também, de facto. Isso. Sacramentos, acompanhamento espiritual, não é? Portanto, Tudo coisas boas. sim, portanto, olha, são coisas boas para a vida, viver atento, rezar diariamente este exame, que começa com a gratidão, Sim. ter alguém com quem contrastar a minha vida, frequentar os sacramentos. Pronto. E se continua ainda com medo do silêncio, isso é a última preocupação de quem faz exercício depois. Porque a malta diz, eu não consigo estar calado. Consegues. Sim. É porque, dizer, esta é a grande descoberta, acho eu, os exercícios não é um jogo do sério, não é para ver quem é que aguenta mais tempo calado. Os exercícios, o silêncio é um instrumento, é para eu me reencontrar com uma série de coisas que até estão a falar, mas que eu vou silenciando, às vezes porque quero silenciá-las, outras vezes porque estou a olhar para outros sítios. Então é muito mais uma experiência de, costumo dizer, numa cidade tão agitada e tão frenética, imaginar a nossa vida como se tivéssemos o copo de água na mão, constantemente a ser agitado. Imaginem isto, ou se quiserem, se estiverem em casa, agarrem num copo e comecem a agitá-lo com muita força e depois comecem a reduzir os estímulos, ou seja, comecem a abrandar. E a certa altura, quando nós já estamos a acalmar, agora comecem a imaginar que com o copo na mão esquerda, com a mão direita, começam a dar piparotes no copo. Ou seja, se eu der cá em cima, o que é que acontece? E se eu der a meio do copo, como é que se move a água? E se eu der na base do copo, como é que é? E isto são os exercícios espirituais. Cada tempo é eu deixar que o espírito me vá provocando e eu vá vendo os efeitos em mim. E por isso é que o silêncio é bom, que é para haver este instrumento. Para eu poder realmente recomeçar a reconhecer o que é que está a acontecer cá dentro. Portanto, o que vai haver mais é o que nós chamamos de matéria de oração. É coisas com que entreter-me. Há muito. Amen. Muito bem. Chegamos ao fim. Aí está. Procurem. Tantada amora-me, tomai Senhor e respeito. Procurem turnos de exercícios espirituais, arrisquem, não tenham medo, porque são bons e são para melhores. Se esta nossa conversa vos provocou, pois inscrevam-se. Se vos ajudou e se acham E não, que podem... não fiquem à espera do tempo em que vos dê jeito. Exercícios não é uma coisa que me dá jeito, exercício é uma coisa que eu preciso. É isso, é que nunca vai dar jeito. Se os jesuítas estivessem à espera da altura em que nos desse jeito fazer 8 dias, 19 anos que não fazias. Mas é realmente fundamental. É verdade. É isso. Olhem, obrigado. É isso, inscreverem-se. Desculpa, Samuel. Inscrevam-se. Se quiserem vir fazer a Cernas, quintadasperança.org ou nas redes sociais, Provoca SJ, noutros sítios mais perto de vossa casa. Pronto, procurem no .sj ou procurem a pessoas que conhecem. Sigam-nos nas plataformas, partilhem. Se nos quiserem propor algum tema, escrevam nos comentários. Se nos quiserem dizer alguma coisa de como vos temos tocado, também agradecemos. E até breve. Aproveitem este tempo para ir fazendo silêncio, para poder estar mais atentos e para poderem ver o Senhor em todas as coisas. Até já. Até já. Até já.